Glória a Deus. Meus irmãos, eu estive no último domingo em Orlândia. Amém. Deixa eu melhorar isso aqui. Azul. Qual que é o da Josi? O azul? Meu Deus. Isso é uma... Corintiano é tudo assim, né? Misericórdia. E nós estivemos na nossa igreja lá em Orlândia, e os irmãos mandou um abraço, estão com saudade. Olha o galo cantando, irmão. Depois, quando é publicado lá, o pessoal fica falando: oh, vocês têm uns músicos lá diferente, hein, irmão? Olha esse aqui, irmão. Ô, louco, meu. Vou meter uns brincos assim também, invocados assim da hora. Glória a Deus. E os irmãos estão ansiosos para vir para cá em novembro, no nosso aniversário. Novembro, aniversário da igreja. E vai ser uma bênção. E se os irmãos nos verem ausentes aí por alguns domingos, é que a gente está dando um suporte lá, viu, irmãos? A nossa igreja lá de Orlândia. Então a gente está indo lá domingo sim, domingo não. Então é por isso que a gente não vem no culto, não é porque a gente falta, não. A gente está lá servindo a Jesus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Irmãos, coloca no modo voo, para você voar nas asas do Espírito. Celular, esse aí foi para você tomar o remédio, já toma. Primeira carta do apóstolo São Paulo, o vencedor São Paulo, apóstolo de Jesus, né? Porque tudo o resto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. E eu quero ler esse texto, se você me permitir. Queria que você ficasse de pé, por favor. Desculpa ficar fazendo você em reverência à palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Coloca na NVI. Por favor, Iris. Nós vamos ler com toda a igreja. Aleluia. A partir do verso 1 ao 6. Isso. Amém. Você que está com Bíblia física, você que não trouxe a Bíblia, está projetado ali. Você que está no celular, é a NVI. Vamos lá, ó. Eu vou ler o primeiro, e os irmãos leem o segundo, e assim sucessivamente. Ok? Se quiser todo mundo... Se fosse eu lá atrás, eu não ia enxergar aqui, mas nunca. Então, olha o que diz. Antes de tudo, antes do quê? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Próximo. Vocês. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém. Você entendeu o que você leu? Claro que entendeu. Você é inteligente.
Antes de tudo, nós devemos orar por aqueles que de alguma maneira interferem nas nossas vidas. Nós devemos orar por todas as autoridades, sejam as autoridades constituídas pelo homem, sejam as autoridades constituídas por Deus. Então, antes de tudo, nós vamos orar. Então, eu quero que você ore nesse momento. Eu quero que você ore por todos aqueles que te representam em algum estágio político. Ah, pastor, ninguém me representa. Não tem jeito, irmão. Mesmo você sendo omisso, alguém está te representando. Então você precisa orar. Quer ter uma vida sossegada, abençoada, você precisa cobrir essas pessoas de oração. Ah, mas rouba, não faz o que tem que fazer. Você tem que orar. Antes de tudo, ore. Antes de falarmos mal, devemos, antes de tudo, nós precisamos orar. E difícil coisa é orar por um político corrupto, sim ou não? Oh, que coisa difícil. Mas a Bíblia nos ensina a orarmos. Você quer ter uma vida sossegada, abençoada? Ore. Então eu quero convidar você a levantar a sua voz em oração. Da sua maneira. Fale com Deus aí. Diga: Deus, abençoe aqueles que estão legislando, aqueles que estão administrando o país, aqueles que, a partir de janeiro, começarão um novo mandato. Eu quero orar por esses homens, por essas mulheres. Eu quero os colocar diante do Senhor. O nosso país, o sistema do nosso país é um sistema de democracia, onde nós temos o presidente da República, onde nós temos os senadores, os deputados, os vereadores, os governadores, os prefeitos. Senhor, nós oramos por cada homem, por cada mulher, por cada agente público que de alguma forma está lá, Senhor. Nós colocamos cada um destes diante do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo os alcance. Pedimos que o Teu Espírito Santo os desperte, para que eles possam compreender que existe uma nação, existe um povo, papai, que precisa de cuidados, que precisa de atenção, que precisa de assistência, que precisa, Senhor, de alguma maneira, um apoio para avançar. Nós oramos por estes homens, nós oramos por essas mulheres, nós oramos por aqueles, Senhor, que nas escuras corrompem, são corrompidos. Tenha misericórdia destes, papai. Tenha misericórdia, os alcance, revele-se a eles. Em nome de Jesus, nós colocamos o poder executivo, o poder legislativo, nós colocamos o judiciário em Tuas mãos. Tome em Tuas mãos, Senhor, cada esfera, cada detalhe, cada canto do nosso país, papai, aonde tem um representante público, Senhor, desperte-o para que ele possa cuidar, para que ele possa zelar, para que ele entenda que o mandato dele, papai, por um determinado período, é para que ele faça aquilo pelo qual ele foi eleito, em o nome de Jesus. Nós expulsamos todo espírito maligno, Senhor, mentiroso, corruptor do nosso meio, do sistema. Nós denunciamos as obras do mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam envergonhados todos aqueles, papai, que tramam, Senhor, as escuras, tentando prejudicar o povo, tentando prejudicar a sociedade. Torne-os confundidos, papai, torne-os confundidos, e que o Senhor seja engrandecido por uma nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Tome o seu assento, por favor. Obrigado. Irmãos,
Eu queria dar uma orientação para vocês, você que não votou ainda. Eu sei que tem muita gente que já até votou, outros vão sair daqui para votar. Primeira coisa, quando nós vamos votar, como cristãos, nós precisamos orar a respeito. A gente não pode dar o nosso voto para qualquer pessoa. A gente precisa votar com discernimento. Se somos homens e mulheres de Deus, a gente precisa orar antes. A Bíblia diz, antes de tudo, façam orações. Então, enquanto você for aí para votar, vai orando, Deus, me oriente. Eu não quero votar em A ou B porque tenho sido influenciado por alguma coisa ou outra, não. Eu quero fazer alguma coisa que glorifique o seu nome, que exalte o seu nome. E aqui eu não estou recomendando você, político A, B, C, D, E, não. É aquele que o Espírito Santo vai te direcionar a fazer. Eu já vi muito cristão falando, não, eu vou votar no A, porque eu quero ver o circo pegar fogo. Eu já vi cristão dizer, não, eu vou votar no B, porque eu quero que ele apague o fogo. Eu vou votar no C, porque ele não põe a fogo nem apaga fogo, ele fica ali morninho. Não, como cristão eu preciso dar um voto consciente como um homem e uma mulher de Deus. Porque no dia em que você estiver passando algum perrengue por conta de algum mal político, você vai se ajoelhar diante de Deus com o coração sincero e vai dizer para Deus, Deus, eu fiz segundo a tua vontade. Que as maldades que esse infeliz está fazendo não recaia sobre a minha casa, porque eu fiz segundo a sua. Deus vai achar sinceridade no seu coração. E Ele vai proteger sua casa. Agora não adianta amanhã você votar como qualquer um vota. Eleger qualquer um como qualquer um outro vota. E quando o chicote estralar, sei lá para diante de Deus. Oh Deus! Certamente o Espírito Santo vai te lembrar. É o seu político de estimação. Se vira com ele. Você está me entendendo, crente? Então, antes de tudo, ore. Busque em Deus, isso é sério. Amém? Ore. Outra coisa, uma orientação muito boa para você. Nós temos hoje 5 pessoas em quem devemos votar. O primeiro é o deputado federal, e se eu estiver errado, me corrija. O segundo é o deputado estadual. O terceiro é o senador. O quarto é o governador. E o quinto a gente vota para presidente da República. São quantos? 5. Faz a cola. Não vai lá na mente, não. Já escreve. Já vai pronto. Para quando você chegar lá na zona eleitoral, diferente de todo mundo, você não vai deixar ninguém panguando na fila. Você é crente. Você é inteligente. Você já vai chegar lá e aí o último e vai sair cantando o hino da vitória. Agora imagine o celular. Ô mesário, quem é aquele cara lá? O mesário, ele está orientado a falar para você, se vira. Mas pode ter aquele mesário infeliz que vai te orientar numa outra direção que não foi a que Deus está te orientando. Então, vai preparado. Amém, irmão? Nós somos crentes, nós somos diferentes. É engraçado, irmão, eu estava pensando ontem, eu fui almoçar com a minha esposa, meus filhos, comer um lanche, e eu fiquei as pessoas na fila por alguns minutos, e quando chega lá para ser atendido pelo balconista, qual que é mesmo? Um desrespeito com quem está lá, pô, você já pegou uma fila de meia hora, já se prepara para chegar lá, é esse.
É ou não é? Então, irmãos, vá preparado. Você está aí comigo? Amém? Bom, sobre política era isso que eu tinha para falar para você. Eu quero compartilhar um texto, e eu vou ser bem breve, porque hoje a gente vai finalizar a Santa Ceia com muito prazer, muita devoção, muito temor, e depois você vai exercer a sua cidadania terrena. Eu quero que você abra em Filipenses, capítulo de número 3, na NTLH Iris. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Por favor. Olha o que Paulo está dizendo aos irmãos da igreja que está lá em Filipos. Mas nós, quem? Não, melhor é isso, diga aí para o seu vizinho. Nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Amém? Quem é você? Checa aí no detalhe, irmão, para ver se essa pessoa que está do seu lado é cidadã do céu. Não, melhor é checa. Não, às vezes é anjo. Irmão, todas as vezes que você vir à igreja, você precisa olhar bem, que às vezes sentou um anjo do seu lado e você não percebeu. Aqui, por exemplo, vocês não perceberam, mas eu percebi hoje. Nós temos um visitante ilustre. Levanta aí, Mano Brown. Levanta. É ou não é igualzinho? Ô, Ronaldo, te amo, cara. Toda vez que eu olho pro Ronaldo, igualzinho, mano. Aleluia. Mas o texto aqui que nós lemos diz que nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Meus irmãos, todo cidadão tem os seus direitos e deveres. Todos nós precisamos cumprir os nossos deveres com a nossa pátria. Da mesma forma, o cidadão comum, além de cumprir o seu dever, o cidadão comum e civilizado, ele entende que ele precisa muitas vezes cobrar os seus direitos. E no nosso país, é muito interessante que a gente mais cumpre com os nossos deveres do que temos os nossos direitos atendidos. Isso trata-se de um cidadão aqui da terra. E é bem verdade que muitos discutem, brigam, se esforçam nas lutas pelas garantias constituídas. Mas nós percebemos que a maioria das vezes o cidadão de bem, ele está frustrado com aquilo que se espera
de quem deveria lhe dar alguma coisa. Eu vejo nos dias de hoje, meus irmãos, infelizmente, cristãos totalmente cegos no que diz respeito à sua cidadania. Como eu disse, brigam, procuram seus direitos, na maioria das vezes não cumprem seus deveres, e quando cumprem porcamente. Mas a preocupação que eu tenho como um cristão é que o cristão não pode estar com a sua mente espiritual ou com os seus olhos espirituais obstruídos para não enxergar o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui, mas nós somos cidadãos do céu. O que Paulo está dizendo aqui para os irmãos lá de Filipos? Paulo está dizendo o seguinte, Rômulo: antigamente, antes de aceitarem a Jesus, antes de receberem o evangelho que eu vos prego, vocês eram cidadãos comuns. Vocês viviam pelos princípios de homens. Vocês viviam como um homem comum, exercendo direito, buscando direito, cumprindo deveres, exercendo direitos, brigando por isso. Mas agora a coisa mudou. Vocês aceitaram a Jesus Cristo. Então agora vocês são cidadãos dos céus. E olha que coisa interessante, a Bíblia nos mostra que Paulo, ele mesmo possuía dupla cidadania. Se você começar a ler o texto bíblico, você vai ver que Paulo, antes de se chamar Paulo, chamava-se Saulo, e Saulo era da cidade de Tarsis. O pai do apóstolo Paulo que conhecemos era judeu, os pais de Paulo eram judeu, da tribo de Benjamim, Atos 23:6. Ele foi criado dentro das exigências das leis e tradições paternas, ou seja, tudo que se tratava do judaísmo, Paulo carregava consigo. Ele era um judeu praticante, ele era preocupado com a observância da lei, mas desde o seu nascimento, Paulo se tornou um cidadão romano. Então Paulo, quando você começa a ler as cartas, você percebe que era um homem que sempre andou debaixo da sua lei, da lei do seu país. E chega um determinado momento na vida deste homem, em que a lei diz, persegue os cristãos. Em que a lei diz, olha, tem um grupo de pessoas aí, que está seduzindo outros, para servirem um tal de Jesus Cristo. Paulo, como era um homem que observava a lei, o que ele faz? Ele pede cartas aos seus senhores para ter a autoridade de perseguir e prender crente. Ele está fazendo alguma coisa errada de acordo com a sua lei? Não! Ele tem a autoridade legal, legislativa, para prender crente, para perseguir cristão e prender. Mas a Bíblia nos diz que certa feita, ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, Adriana, seguindo ao seu cavalo para prender crente, para perseguir crente, no caminho de Damasco, a história nos conta que uma luz resplandeceu. Paulo cai do cavalo, os seus olhos ficam cegos, naturalmente falando, cegos. E aí então ele ouve uma voz e diz, ei Saulo, 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 por que é que me persegues? Ele responde à voz, mas quem és tu, Senhor? E Jesus se revela a ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir daquele momento, Paulo é conduzido à casa de um cristão.
E lá na casa daquele cristão, quando esse cristão genuíno ora a Deus, os olhos de Paulo se abrem. E quando os olhos de Paulo se abrem, agora os olhos de Paulo não se abrem mais como um perseguidor da igreja. Agora os olhos de Paulo se abrem como um autêntico cidadão do céu. O que você está dizendo, pastor? O que eu estou dizendo é que uma vez que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, inclinou o seu coração para ser alguém devoto de Jesus, alguém que segue a Jesus, alguém que serve a Jesus, alguém que caminha na direção do céu, ei, a sua pátria já não é mais a terra. Você está aí comigo? Então, se eu sou um cidadão do céu, por que é que a minha preocupação, por que é que a minha prioridade nível 1 tem sido a terra? Por que é que eu estou preocupado com o A, o B, o C que deve se eleger? Por que é que eu estou preocupado com as coisas que podem acontecer daqui a alguns anos, ou alguns dias, ou alguns meses no meu país? Mas vós sois cidadãos dos céus. O céu é a minha e a sua pátria. Se tem algum lugar que você precisa se preocupar, se tem alguma coisa que você tem que dedicar atenção e prioridade em buscar em Jesus discernimento, é pela sua pátria celestial, porque é lá que você vai morar eternamente. Na sua pátria eternal, na sua pátria celestial, não tem um rei que vai governar apenas por 4 anos, não tem alguém que vai legislar sobre você por 8 anos em um Senado federal. Não, o lugar em qual eu estou dizendo aqui, lá Jesus é o rei, lá é a eternidade, lá é alguém que morreu por você, lá é alguém que deu a vida por você, lá é alguém que quer te colocar lá. Você está aí, meu irmão? Então é besteira ficar brigando, ficar defendendo um lado, ficar perdendo amigos, amizades, é besteira ficar discutindo sobre coisas que vão passar, que vão perecer. Você precisa entender que você é cidadão do céu. Amém. Eu sou o cidadão do céu de passagem na terra, meu irmão. É assim que eu tenho que me comportar. Mas é bem verdade que enquanto eu estiver aqui nesta terra, debaixo desse solo, em cima desse solo chamado Brasil, eu preciso observar as leis que nele tem, eu preciso observar as regras que nele tem, eu preciso observar as autoridades que Deus constituiu e que eu constituí, e de acordo com a palavra de Deus, honrá-las, orar por elas. Mas a minha preocupação, a minha prioridade número 1 é a eternidade com Jesus. Que isso, pastor? Conversa fiada. Você quer ver uma coisa? Você viu que Paulo era um cara diferenciado, sim ou não? Judeu. Além de judeu, na tradição, Paulo era fariseu. Os fariseus naquela época, tá aí os teólogos, você vai poder depois explicar melhor, eram os homens que sobre os religiosos exerciam autoridade máxima. Eram homens que estudavam, que buscavam entender a lei, tinham a lei de cor e salteado. Então Paulo não era qualquer um, pastor Lino, não dorme não, senão não era qualquer um. Pastor Lino, coitado, deve ter trabalhado esses dias, né? Trabalha mesmo, quem quer casar. Então Paulo não era qualquer um. Paulo exercia dupla cidadania. Mas lá em Filipenses, no versículo de número 3, o verso 7, olha o que ele fala. Mas para mim, o que era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Era lucro, era status, era fama ser judeu, era fama ser fariseu, era fama ter o título de cidadão romano. Eu era o cara, eu era o presidenciável, eu era o governador, eu era o pastor man.
o líder man, lá no Perialto eu era o perialtense, o perialtano. Quem nasce no Perialto é o quê? É brasileiro. Mas não, sabe o que Paulo fez? Quando eu encontrei Jesus, presta atenção, Patrícia, quando Paulo encontrou Jesus, sabe o que ele fez com a cidadania dele? Terrena, tudo aquilo que ele carregava daqui, todos aqueles status, que era importante. Sabe o que ele fez? Eu ganhei Jesus. Eu ganhei. Jesus me... Sabe de quem que Paulo está falando aqui? Não é o cara que governa o céu por 4 anos. Paulo está falando de alguém que governa o céu de eternidade em eternidade. Antes de você nascer, antes de te formar, o céu já era governado por ele. Aleluia! Tem outras versões que diz assim: o que para mim era ganho, reputei por perda. Outra versão diz assim: no passado todas as coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Irmãos, constantemente a gente encontra com muita gente, e principalmente gente que faz parte do mesmo ciclo que nós, a igreja. E é interessante, irmãos, quando as pessoas vão se apresentar a você, o título sempre vem na frente. O título sempre vem na frente. Ou seja, é mais importante aquilo que perece do que aquilo que é eterno. Então a lição que Paulo está nos dando aqui: ei, sabe esse mundo, tudo que perece, essas baboseiras, essas monte de falácias, essas coisas que criam instabilidade em você, em mim, na sociedade, sabe tudo isso? Sabe o que você faz com tudo isso? Os seus títulos, aquilo que você conquistou, aquilo que você acha que é importante, aquilo que você acha que define o seu caráter, aquilo que você... Sabe tudo isso? Ei, considera como perca, coloca de lado. Você é um cidadão do céu. Lá no céu isso não entra, irmão. Lá no céu não vai entrar o pastor Jair. Lá no céu não vai entrar o pastor Floriano. Lá no céu não vai entrar o líder A, B ou C. Lá no céu vai entrar aquele que fora lavado e remido no sangue de Jesus Cristo e que aceitou isso mediante a fé. Então é o Jair, o filho, que vai entrar. É você, filho, que vai entrar. Amém? Não é a sua posição e a sua ideologia partidária, política. Não, irmão. Tudo isso considere-se como... Aqui na terra tem a sua validade. É bem verdade, quando eu vou visitar alguém no hospital, e aí eu chego lá, e aí tem não pode entrar, porque só pode um visitante, e aí você chega, né? Não, já tem um visitante, você não pode entrar. Aí a gente apresenta a nossa eclesiologia. Está aqui meu cartão pastoral. Mas lá no céu não tem carteirada, irmão Roberto. Ou você entende que é um cidadão de lá e se prepara agora para entrar lá pelas portas, ou... Quem está aí comigo? Amém. Amém. Então, crente, entenda, você é um cidadão do céu. Tire as suas expectativas daquilo que perece. O lugar da minha e da sua morada não é aqui. Jesus disse assim: olha, ei, estou indo para lá preparar um lugar para vocês. Ô irmão, pensa, o dono do céu dizendo para mim que está indo para lá preparar. O céu já é top. Quem acredita que o céu já é? Ô irmão, às vezes eu estou deitado lá em casa e fico pensando no céu,
fico viajando assim, meu Deus, e fico tentando correlacionar com algum texto bíblico, meu Deus, nossa, a Bíblia fala sobre ruas de ouro, muros de jaspis, a Bíblia fala de coisas sobrenaturais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, e eu fico, meu Deus, aí Jesus chega e fala, então, gostou? Então, estou indo para lá preparar um lugar para você. Além de tudo isso, Jesus está preparando um lugar, irmão, pensa! A gente vai ter aqui o nosso evento de aniversário, 26 e 27, você já está convidado. Você só não venha se você não foi convidado, você está convidado. E aí nós vamos nos preparar para recepcionar as pessoas, sim ou não? As irmãs do rango vai se especializar no rango. Rango, para quem não sabe, aqui no Perialto, comida, almoço, jantar, sustância, entendeu? Os irmãos da organização, da decoração, vão preparar o ambiente. Agora imagine Jesus chegando lá no céu, depois de ressurreto, ascendendo ao céu, e falando para a equipe, vem que nós vamos preparar um lugar para aqueles cidadãos dos céus. Ô irmão, tem um lugar lá para você. Tem um lugar no céu para você. O céu é a sua morada. Então, se tem um lugar lá preparado para você, por que essa ansiedade com as coisas aqui da terra? Porque sua alma está aflita e afligida com as coisas que aqui perecem. Ah, pastor, eu sou humano, sim, a gente entende como humanos, a gente gera expectativas, a gente tem projetos, a gente quer desenvolver aqui, a gente quer, e Deus se alegra com isso, porque Ele não nos colocou aqui para ficar panguando, dormindo, Ele nos colocou aqui para exercer uma obra, para cumprir um propósito, é verdade, mas a nossa expectativa prioritária é o céu. Eu moro aqui, eu vivo aqui, eu trabalho aqui, mas com a consciência de que aqui não é a minha morada. Você está aí comigo? Checa aí com o seu vizinho de novo se ele é cidadão do céu. Reforça a fé dele e fala, tem um lugar para você, irmão. Tem um lugar para nós. Jesus disse, eu estou indo preparar um lugar. E aqui, Thaís, essa promessa de Jesus não se trata de 4 anos, depois de eleito. Essa promessa é eterna. E aquele que crê nessa promessa, vive feliz, vive com alegria nos olhos, um cântico nos lábios, ele chora, ele tropeça, ele erra, mas no dia seguinte ele está de pé, e ele diz como Jó, eu sei que o meu Redentor vive! Aleluia! Nós capota, mas não breca! Essa semana o irmão Sebastião sofreu um pequeno acidente. Ele me ligou, pastor, eu estou orando pelo senhor. Eu falei, ora mesmo, Tião. Essa é a sua obrigação. E orou, desligou. Passou 15 minutos, ele me ligou de novo. Pastor, tomei um capote. Caí, pastor, me arrebentei todo. Eu falei, mas e aí, Tião? Mas já estou de pé. Aqui não é a minha morada. Nós capota, mas não breca. Quantos de nós enfrentamos lutas? Quantos de nós tropeçamos no meio do caminho? Quantos de nós estamos ansiosos, preocupados, angustiados, tentando entender o nosso futuro? Quantos de nós estamos colocando o nosso futuro na mão de homens que não podem? Quantos de nós? Se é para colocar sua vida na mão de alguém, este alguém precisa ser Jesus. Porque Jesus é o único que tem poder de te matar e te jogar no inferno. A Bíblia diz, mas Ele também é o único
que tem poder de te levantar e te colocar no céu. O homem mata o corpo, mas Jesus define o rumo da sua alma.